Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você, 9 horas em ponto agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Relógio Rádio e TV, o nosso encontro de todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, na Hit TV, na nossa rádio, na internet, aplicativo, em todas as plataformas e onde você estiver. E na minha frente, o meu colega de todas as manhãs, Breno César. Bom dia, Breno. Muito bom dia, Tabata. Bom dia. Excelente quinta-feira para você que nos acompanha nessa manhã. O gostoso de fazer o programa ao vivo é isso, né, Tabata? Que a gente pode contar com a sua interação em cima do lance. Então, o nosso WhatsApp já vai ser colocado na tela, mas você já pode adicionar sempre essa dica que a gente dá aqui durante o Relógio Rádio TV para você interagir com a gente a qualquer hora do dia e principalmente aqui no Relógio Rádio TV. Vamos vender o nosso peixe, né, Tabata? É. 11, código de área São Paulo, 3226. 1111. E aí, hoje, o nosso tema é tecnologia, ciências, tecnologia, porque é o dia do conectado, de estarmos todos conectados. E é claro que, assim, muitas vezes você não tem uma opinião, né, para compartilhar com a gente alguma pergunta sobre o assunto, mas quer interagir, mandar um alô, mandar um bom dia, falar como que tá o tempo na sua região, né? Quer mandar uma foto do amanhecer no seu quintal de casa? Por que não? Sim. Nosso WhatsApp está sempre aberto e também esperando a sua resposta, a sua mensagem, porque a gente quer isso, né, Breno? Interação, esse tete a tete com vocês, nosso público. E aí, como eu falei, né? Claro, quem está no rádio e às vezes não está com uma TV perto de você, né? Você pode pegar o seu celular, conectar no nosso canal no YouTube, Hit TV, pela transmissão ao vivo, ou hittv.com.br ou no ongrace.com para acompanhar a transmissão simultânea das imagens. Aliás, eu fiz até o teste ontem, depois que você falou do On Grace, eu falei, deixa eu ver como funciona aqui no On Grace, além da agenda do missionário, né? Que sempre a gente fala do On Grace e remete à agenda do missionário R.R. Soares, né? As campanhas de fé. Aí eu falei, deixa eu ver como é que funciona. E é super prático mesmo, né, Sim, Tabata? assim que entra já no portal, na primeira tela já tem ali uma telinha com a transmissão simultânea. Então é bem simples, é muito fácil e ao vivo, viu? Não tem delay não, é ao vivaço para você nos acompanhar. Que legal. Ver o estúdio do Relógio Rádio TV. É muito bacana ter essa conectividade com todos vocês e em todas as plataformas. Gente, hoje o nosso programa, ele está num ritmo do futuro, viu? Um futuro que, na verdade, já é realidade e está sendo construído agora mesmo dentro da sala de aula de todo o Brasil. Você já parou para pensar no poder da transformação que existe quando a curiosidade de um jovem se encontra com a tecnologia? Porque muitas vezes a gente pensa em tecnologia somente assim, no celular, no computador. Muitas vezes o seu filho, seu neto, seu sobrinho, ele fica muito ali, gosta muito de tecnologia, gosta muito de computador, de ficar no celular. E aí você pensa somente como algo negativo. E muitas vezes não imagina que pode ser um incentivo a desenvolver algum projeto, alguma ideia. E tem muito mercado para isso também, né, Tabata? Como é o futuro, né, gente? A robótica e a inovação deixaram, né, de ser coisas de filme de ficção científica para se tornarem ferramentas que a gente usa no dia a dia de transformação social, desenvolvimento e solução de problemas no nosso cotidiano. E o melhor, né, com a assinatura da nossa juventude. Tem muita coisa que a gente utiliza e nem imagina e foram jovens que criaram. E coisas que no futuro nossos filhos utilizarão, que foram criados, pensados, desenvolvidos por jovens no passado. Bom, nesse programa de hoje a gente vai mergulhar em histórias inspiradoras de jovens que pensaram em soluções para problemas do dia a dia, problemas da sociedade, problemas do meio ambiente. Tem muita coisa bacana. Primeiro de tudo, a gente vai dar uma palhinha aqui, né, Breno? Vamos lá.
tem um orgulho nacional. E se você não conhece, vai conhecer aqui no Relógio Rádio TV. Nós vamos conversar com um estudante do SESI Jundiaí, que conquistou o topo do mundo e se consagrou como campeão mundial de robótica. Ele vai contar como foi a preparação, os desafios do projeto e também a emoção de levar o nome do nosso país tão longe para vários países. E vamos também, Tabata, a cidade de Uauá, na Bahia, para bater um papo, né, emocionante com a monitora educacional da sala de robótica da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ela vai mostrar um pouquinho pra gente como detalhes, né, como a tecnologia está abrindo novos horizontes para os alunos do interior, por exemplo. Pois é, e para conectar todas essas pontas, nós teremos aqui, daqui a pouquinho, no estúdio do Relógio Rádio TV, um especialista em tecnologia que vai analisar todas essas ideias, todo o desenvolvimento dentro da sala de aula, essas iniciativas no mercado de trabalho, a formação dos jovens, o futuro da educação do país. Bom, então você se prepara, pega seu cafezinho, seu chazinho para acompanhar com a gente, viu? Para começar, a gente vai acompanhar agora uma reportagem com mais detalhes sobre robótica. A robótica oferece um universo de opções, explorando as aplicações, trazem diversos benefícios à humanidade. É um campo revolucionário que promete transformações profundas em diferentes setores. Vamos acompanhar, daqui a pouquinho voltamos. A tecnologia desempenha um papel importante na vida em sociedade, moldando a maneira como os indivíduos trabalham, aprendem e interagem. E a robótica é um campo multidisciplinar que se encontra com a ciência, engenharia e tecnologia. Essa área busca criar sistemas que possam agir de forma autônoma ou semi-autônoma, executando tarefas com precisão e eficácia, muitas vezes além das capacidades humanas. A robótica se emprega desde a automação industrial, que revoluciona a manufatura, até os robôs assistentes, que prometem melhorar a qualidade de vida. A robótica está no centro de importantes avanços, como uma peça-chave na engrenagem na inovação tecnológica. Nos dias de hoje, é fundamental entender como essa tecnologia funciona e como ela pode ser utilizada para enfrentar desafios globais e até melhorar o bem-estar humano. A robótica já transforma áreas como indústrias, medicina, educação e atua até em atividades domésticas. O mercado global movimenta bilhões de dólares, focado em inovação industrial, robôs humanoides, sistemas modulares adaptáveis e robótica educacional. O mercado mundial de robótica avança rapidamente, impulsionado por novos sensores e chips de inteligência artificial mais potentes. No Brasil, o setor já se destaca internacionalmente em competições de robôs, mas ainda enfrenta barreiras na produção nacional de hardware e robótica laboratorial de ponta, em comparação com a área de biotecnologia. 9h08, vamos abrir a nossa caixinha de mensagens do WhatsApp. Você pode participar conosco também. Eu quero o seu bom dia, eu quero o seu alô. Eu quero saber se você tem alguma ideia, já pensou em desenvolver alguma ideia tecnológica para algum problema do dia a dia, algum problema que você enfrenta? Manda pra gente no 11 3226 1111. Ou ainda, seu filho faz alguma aula de tecnologia, de robótica na escola? Você gostaria que seu filho desenvolvesse esse tipo de habilidade, criatividade? Compartilha conosco também. Pode conhecer, de repente, uma iniciativa no bairro, né, na sua cidade, que merece um destaque. Compartilha com a gente aqui, estamos esperando. Conosco. Vamos à primeira mensagem, então? Quem mandou pra gente? Fernanda Silva. Bom dia, apresentadores. Aqui em Recife tá sim, vice. Receba um abraço especial daqui de Recife. Quero ver. E o céu de Recife lindo, azulzinho, algumas nuvens, mas lindo. Vai ser um dia bem quente por aí, com certeza. Rosivaldo Lopes, bom dia, tô ligado no programa todas as manhãs. Valeu, Rosivaldo, Oba, bom dia. Obrigada, Rosivaldo. Lúcia Rodrigues, Café e Notícias, bom dia. Aqui é Café e Sol. Lu de Brasília, abraço, Lu, pra você também. Ai, que delícia. E ela mandou uma foto do cafezinho dela. Tá saudável, você que é exigente, Tabata? Olha, mas tá com uma cara boa. Um ovinho, torradinha, um cafezinho com leite ali do lado, me parece ser
fruta com iogurte, eu acho. Tá interessante. Delícia. Adoraria. Manda pra mim, Lúcia. O Jorge mandou bom dia, Breno e Tabata. Tenho muitas dúvidas sobre robótica. Meu filho tem interesse e vai prestar, inclusive, vestibular esse ano, olha aí. Olha, Jorge, muito bom, muito boa a sua pergunta. E é por isso que a gente estreia a partir de agora o nosso quadro Conectados. Roda a vinheta. Conectados. Bom, começando então o nosso assunto de hoje, para todos estarmos conectados às inovações, às iniciativas, à robótica, entender melhor com uma pergunta do Jorge, que enviou para a gente no WhatsApp. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Stefano, bom dia para você. Muito obrigada por ter vindo presencialmente no nosso estúdio. Bom dia, Stefano. Bom dia, Breno, bom dia, Tabata. Uma honra estar aqui no estúdio de vocês no dia de hoje. É um prazer aqui conversar um pouco com a nossa audiência hoje. Pois é, porque é um assunto, né, Stefano, é muito amplo quando a gente pensa em tecnologia. Eu acho que, e eu até comentei agora há pouco, né, em off, eu falei assim, gente, é um assunto... Para nós que não somos da área, né, é um assunto muito amplo. Parece difícil ou complicado para quem não domina do assunto, mas é o futuro, né? Não tem como a gente ficar para trás. Não tem mais, é um caminho sem volta. E o momento que a gente está vivendo está chegando nas mãos de todo mundo. Então, nunca a tecnologia esteve tão acessível à população, à humanidade da maneira que nós temos hoje. A gente nunca esteve num nível de acessibilidade tão grande e um desenvolvimento tecnológico tão rápido como a gente está passando agora. Por isso que nós, da Sociedade Brasileira de Inovação, buscamos, no primeiro momento, assim, a nossa essência é ajudar as pessoas a entenderem esse universo que muda o tempo todo. E que é isso que é a inovação, é uma constante mudança. Oi, Stefano, e no dia a dia, só para quem está ouvindo e acompanhando agora a gente, o que temos assim no dia a dia prático aí, sei lá, na condução, coisas que a gente vê no dia a dia que a gente pode falar, ali tem robótica. Olha, falando especificamente de robótica, tem diversos dispositivos que utilizam desses mecanismos. A robótica, ela é, na verdade, a combinação do circuito com a parte física. Uhum. Então, a robótica é você transformar mecanismos físicos, fazer com que eles funcionem e com que eles enviem informação de uma maneira tecnológica e isso melhorar. Então, a catraca do metrô, ela é um mecanismo de robótica, porque ela funciona, tem uma tecnologia que faz o controle, que ela permite a passagem das pessoas e assim por diante. Então, transporte público é uma questão... Então, meio de transporte ele é muito fácil porque as pessoas conseguem... todo mundo utiliza, ou um transporte público, um carro, ou assim por diante. E, gente, falando em tecnologia, eu queria destacar aqui que nós estamos ao vivo no canal IIGD Oficial no Instagram, com transmissão ao vivo. Então, você tá aí, gosta de acessar a rede social, fica lá só descendo o dedinho, né, para acompanhar, vai lá no nosso IIGD Oficial, na página oficial, no perfil, para você acompanhar a transmissão, compartilhar também o link para todo mundo, amigos, vizinhos, suas famílias também, familiares. E aí, eu quero dar o bom dia para o Paulo Ricardo Mendes Rinaldi, que mandou uma mensagem pra gente, dando bom dia, falando Deus abençoe, amém. Você também está ligado com a gente, acompanhando a transmissão, Paulo, por lá. Que legal. Vivi Cardoso também está nos acompanhando online. Maria Elza Ponto Cristo também está nos acompanhando. Então, um beijo, um abraço
abraço para todos vocês, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por estarem nos acompanhando online por lá também, né? Porque o Relógio Rádio e TV, essa é a nossa missão, que a gente seja multiplataforma, que estejamos em todos os canais de transmissão possíveis. Literalmente conectados. Com certeza, conectados, né, Breno? Para que tudo que a gente traz aqui de informação, mensagens, tudo com leveza, para que o seu dia comece muito bem, né? Da melhor forma possível e com muita, como eu disse, conhecimento, informação, porque a gente aprende muito. De tudo um pouco. De todas as áreas, de tudo um pouco, como o Breno disse. Então é muito bom estar na sua companhia. Muito obrigada a todos vocês. Stefano, agora, como fazer com que a tecnologia ela não seja uma exceção? Porque, por exemplo, o Jorge mandou a mensagem no WhatsApp falando que o filho dele vai prestar vestibular e ele quer entender melhor o que é a robótica, como que ele pode incentivar o filho dele. Então, tem essa questão para a gente trazer aqui, esclarecer para ele. E uma outra questão é como fazer com que a tecnologia não seja uma exceção nas escolas. Olha, existem hoje muitos programas que estão trazendo para os jovens essas tecnologias. Então, existem várias iniciativas a nível Brasil que estão acontecendo. Um dos principais canais que promove o acesso à tecnologia para os jovens, acesso a esses mecanismos e conhecimentos de robótica, é o nosso famoso Sistema S, que é o Sebrae, o SESI e o Senai. O Senai, eu que venho eu aprendi tudo sobre inovação na indústria automotiva. Então, eu trabalhei durante mais de 20 anos como designer em montadoras no Brasil e fora do Brasil. E a indústria automotiva, que é muito forte no Brasil, muitas das pessoas que trabalham nesse mercado vieram da escola do Senai, que lá nos anos 70 e 80 cresceu muito e teve muitos alunos. Foi ali que ela inchou e ficou muito grande e ganhou a sua força que ela tem hoje. Então, durante esse período, o Sistema S ganhou essa força, ganhou essa capilaridade a nível Brasil e tem diversos programas de desenvolvimento para os jovens. Além do Sistema S, nós temos muitas escolas que têm também programas específicos de robótica, de tecnologia para os jovens. Já é um filtro um pouco maior, porque não é toda a escola. Porém, a gente já vê que no Brasil nós temos muitas escolas particulares e muitas escolas públicas. No geral, as escolas públicas acabam não sendo a grande maioria, por uma questão financeira e de conhecimento, onde você tem uma questão de você precisa de uma estrutura física específica, de equipamentos específicos, e você também precisa de um corpo docente com conhecimento técnico. Então, ali nesse ponto, a escola pública acaba sofrendo um pouco, mas a gente tem muitas escolas públicas com vários programas de sucesso, vários casos, vários projetos de jovens que saem de iniciativas públicas. E além disso, nós temos uma terceira camada que são programas individuais. Então, programas que buscam fazer uma ação mais regional. Vamos fazer uma ação com o jovem nessa região. Então, existem hoje, em todas as regiões do Brasil, vários casos de sucesso, principalmente no Nordeste, que esses programas buscam conectar os jovens com problemas da realidade local. Então, são iniciativas mais nichadas ali, falando desse jovem aqui nessa região, o que a gente pode fazer. Legal. Aí tem também a pergunta do Jorge, né, do WhatsApp. E você pode complementar daqui a pouquinho, Stefano, porque nós vamos agora ao vivo com Kleber Werneck, que está em um SESI, que fica na Vila Leopoldina, em São Paulo. Kleber, bom dia para você. O Kleber, ele vai acompanhar uma aula ao vivo, uma aula de robótica educacional da equipe Mecacronos, formada por estudantes do SESI e do Senai Vila Leopoldina. Ele vai acompanhar, então, essa aula, trazer aqui pra gente mais detalhes. E lembrando, você que nos ouve pelo rádio ou pelo aplicativo,
Poxa, se você puder pegar o seu celular e acompanhar as imagens, é muito bacana, porque aí você vai ter uma dimensão Maior, ainda melhor, verdade. né? Maior do assunto que nós estamos tratando aqui e também do Kleber ao vivo. Kleber, bom dia pra você, bem-vindo. Bom dia, Kleber. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Muito legal esse tema de hoje, né? Tecnologia do programa. E para falar mais sobre isso, como você disse, eu estou aqui no SESI da Vila Leopoldina, que fica na zona oeste de São Paulo. Aqui estudam cerca de 1.400 alunos. Aqui fica uma sala de aula, mas a sala que eu quero mostrar agora, nós vamos entrar aqui, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é uma aula. Nós tivemos um problema na conexão, a nossa equipe está tentando resolver, eu acho que agora deu. Vamos ver, vamos acompanhar as imagens ao vivo do Kleber. Olha lá. Olha, agora sim estamos ao vivo. Vamos falar bom dia para os alunos aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia! Olha a animação, é porque é aula de robótica, todo mundo gosta, né? Será que se fosse aula de matemática, tava todo mundo feliz assim? É, mais ou menos, né? Mas vamos conversar aqui, mostrar essa aula aqui, só pra gente situar, o SESI, ele tem turmas do primeiro ano, né, do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. E essa aula, vou pedir pro Serginho mostrar aí os alunos trabalhando aqui, ó, eles fazem montagens aí, pequenas montagens, né, de robôs, olha só os projetos, que legais, né, esses projetos aí, e é uma forma lúdica de aprender. E eles gostam muito, se envolvem muito com esse aprendizado. Mas quem vai contar pra gente aqui esses detalhes aqui é a Fernanda Factori, tá aqui do meu lado, a professora. Bom dia, professora. Bom dia, bom dia. Bom, os alunos têm aula de robótica de primeiro ao terceiro ano do ensino médio, né? Do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental, a gente trabalha com movimentos, estrutura, equilíbrio, o ensino das engrenagens, das alavancas, né? Então, eles não trabalham com motor. A partir do quarto ano, eles começam a trabalhar com motor e já programando, né? Esses alunos aqui, qual que é a faixa etária Quinto deles? ano, eles têm 10 anos... 10 anos de idade, olha só pra gente ter uma base. São crianças ainda, crianças. 10 anos, mas já tem noções de tecnologia de robótica. Isso. Quarto e quinto ano eles já programam e aí eles já fazem a preparação para ir para o sexto ano, porque aí já tem a equipe de robótica, né, que faz a competição. E nessa idade já é possível identificar alguns alunos que têm uma aptidão, que têm algum talento para essa área e pode desenvolver? Olha, no segundo aninho do ensino fundamental, a gente já identifica o aluno que tem a lógica mais aflorada, que consegue fazer as montagens com maior facilidade. A gente já identifica de cara. E o muito legal é perceber que parece até uma brincadeira, né? Sim. Parece até com um jogo que eles compraram e é uma forma lúdica de ensinar e eles assimilam muito bem. Sim, e a aula de robótica, ela não desenvolve só a lógica, né? Ela desenvolve a parte social. Então, eles têm que trabalhar em grupo. Isso faz com que eles desenvolvam uma percepção de amizade, né? E aí, eles trabalham em grupo e conseguem depois levar isso para a vida pessoal deles. Quem não trabalha em grupo hoje em dia, né? Hoje em dia não tem como não trabalhar em grupo. É um tipo de ensino muito qualificado e nem todas as escolas oferecem esse tipo, né, professora? Não são todas. E assim, com equipes de robótica que vão para as competições, muito menos. Né? Agora, então, falando em competição, mostra pra gente, indica pra gente um aluno aí, pra gente conversar, um aluno. Só lembrando, né, a professora Fernanda Factori, aqui do SESI, indica pra gente, por favor, uma pessoa aí pra gente, um aluno. Ah, foi a escolhida. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Como que é seu nome? Lorena, Lorena, o que você tá fazendo aí? Explica pra gente. a gente está fazendo um carro que a gente vai batalhar na arena. Vai batalhar esse carro ali, a arena é essa aqui, ó. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui, ó, vai ter uma batalha de robôs. Então, como é que vai ser esse carro? Dá pra você montar um pouquinho aí pra gente ver? É aquele ali que tá montado? É, Como é que ele funciona? Explica pra gente. ele funciona com a programação que a gente vai fazer, que esse motor aqui,
ele vai começar a rodar e a roda vai começar a rodar. E isso vai fazer o carro começar a andar. Não sei, você gosta de fazer isso? Parece até difícil. Mas você gosta de fazer? Gosta desse tipo de aula? É um pouco difícil sim, mas é muito legal. É muito legal. Sim. E você tem até a pretensão, você sonha em trabalhar com isso quando você crescer? Talvez. Quem sabe montar um robô? É. Olha que legal, hein? Olha, então, a Lorena já falou, né, professora? Eu vou falar de novo, mostrar aqui, ó. Essa arena, eles vão colocar 2 robôs aí pra batalhar aqui. E na próxima entrada, imperdível, nós vamos mostrar, inédito, uma batalha de robôs aqui no programa. Então eu volto com você aí, Tabata. Eu volto com você, Breno. Olha, Tabata, essa Legal. interação, né? Essa interação vai muito além, né, da concentração ali, do aprendizado, né? Uma Nossa. coisa pra vida, é formação mesmo. Demais, né? Eu quero incluir agora o Stefano Leforato pra gente analisar, né, Stefano? Você vê que importante a aula e a professora destacou o seguinte: a aula de robótica, ela não é apenas focada na lógica, né? No desenvolvimento do pensamento lógico, mas também na interação, no social, porque isso é fundamental para a vida, para o mercado de trabalho. Exatamente. Ela enfatizou bastante ali o trabalho em grupo, que é muito importante. Eu fiquei também muito feliz de ver ali, o Kleber estava entrevistando um grupo de meninas, né? Então, normalmente a robótica é uma ciência que atrai muito os meninos, né? Adoram um carrinho, um robô de brincar. Então é muito legal você ver essa diversificação do público. Mas aquilo que a professora falou do trabalho em grupo, ele é muito importante quando a gente fala do ambiente de inovação. Então, quando a gente fala sobre promover a criatividade, fazer algo novo, a maneira em que as pessoas se dispõem, que as pessoas trabalham, ele é fundamental. É aquilo que a gente fala da importância das empresas sobre a cultura da inovação. Então, hoje, muitas empresas já mudaram o seu ambiente de trabalho, mudaram a sua maneira de trabalhar e elas veem os benefícios de colocar as pessoas para trabalhar em grupos. Em muitas empresas, a gente usa a terminologia chamada squad, né? Que é um termo em inglês que significa grupo, um grupo de ação, né? Um grupo. E a gente costuma organizar esses squads em o que a gente fala de uma estrutura mais horizontal. Mais horizontal, que seria contra a estrutura vertical e hierárquica normal de uma empresa. Que a gente tem ali o presidente, tem o diretor, tem o gerente, tem o supervisor, Sim. E aí tem o analista, aí tem o... E assim, então essa é uma estrutura vertical. Quando você trabalha em grupos, você trabalha numa estrutura horizontal, todo mundo um do lado do outro. E é muito importante já na escola. Já ali você vê os alunos com 10 anos de idade já entendendo essa dinâmica, e é muito importante. Que bacana! E a gente tem mensagens no nosso WhatsApp, lembrando que você pode continuar participando conosco. Já mandou mensagem? Pode mandar de novo, fica bem à vontade. Pedro Marcos, bom dia. Gostaria de entender qual a diferença entre robótica e inteligência artificial. Olha, uma ótima pergunta, Pedro, muito obrigado. Eu vou aproveitar aqui para esclarecer alguns conceitos principais. Então, robótica, normalmente, a gente está falando, como eu expliquei no começo, a gente está falando sobre um software combinado com um hardware. É aquele que a tecnologia que corre dentro dos chips com o hardware, que são os mecanismos físicos. Você viu, a menina falou... Ela comentou da roda, do motor, do braço. Então, ali você viu a escola que o Kleber tá mostrando ali no SESI. A gente vai ver uma batalha de robôs. Então, já imagino que naquela arena ali, você vai ver um robô que vai tentar jogar para fora o outro ali. Então, a robótica, a gente está falando de sistemas físicos programados. Então, você vai falar, olha, ele vai fazer tal coisa e você vai programar para que aquela peça cumpra uma programação. A inteligência artificial, ela vai além disso, porque ela vai ser inteligente, ela vai aprender. Então, a inteligência artificial, se você imaginar a inteligência artificial dentro de um robô, você vai falar para o robô, olha, você não pode cair. E aí ele vai ter um sistema que vai mostrar para ele o sensor que mostra para ele o equilíbrio dele, e ele consegue, através de um sensor,
saber se ele está de pé ou se ele está caindo. E aí ele vai fazer um equilíbrio. Vocês já viram aqueles robôs que andam, né? Sim. Às vezes as pessoas empurram e eles tomam para frente ou para trás. Aquilo é uma série de sensor que mostra para o robô se ele está de pé ou se ele está caindo. Igual a gente tem, só que é a nossa questão biológica. A inteligência artificial, ela vai falar, isso tem que acontecer. E ela vai aprender, ela vai desenvolver mecanismos que não necessariamente que estejam programados, mas para que uma ação aconteça. Então, se você empurrar o robô para frente, ele sozinho ele vai para trás. Você só vai falar para ele, olha, que tal coisa não pode acontecer, e ele vai ser inteligente o suficiente para entender como outras ferramentas podem ser utilizadas por ele mesmo para que aquilo não aconteça. Então, é uma camada acima. Então, como a gente fala, ela tem que ser uma camada inteligente. Tá? Gente, tem muitas dúvidas ainda. O Breno tá encantado, né? Eu tô encantado, né? porque igual o robô tem viralizado muitos vídeos recentes com os robôs e tal. Eu nem imaginava que era sensor, imaginava que era pessoa mesmo no controle remoto. Nossa, como deve ser difícil. Então o sensor ajuda muito mais, né? Com a questão do impacto. Exatamente. A gente vai continuar ainda explorando muito mais com Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Mas antes, a gente acompanha agora a previsão do tempo. A capital mineira tem sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. Em Curitiba, o dia fica nublado, com previsão de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 13 graus e a máxima 24 graus. Dia de sol com algumas nuvens em Brasília, mas sem chance de chuva. A mínima é de 19 e a máxima 30 graus. Já em Aracaju tem sol com algumas nuvens, chuva rápida. A temperatura varia entre 21 e 25 graus. Em Belém tem sol e calor apesar das nuvens no céu. A máxima chega a 33 graus e a mínima de 23 graus. Relógio, rádio, TV. É muito bom quando na vida a gente encontra alguma coisa que nos dá muita alegria. Se compra carro novo, faz aniversário, o time faz um gol, a gente se anima. Mas nada se compara quando a gente entra num lugar onde a festa não termina. Não tem frieza, não tem oração ligeira, é Jesus fazendo muitas maravilhas. Se for pra ele, bata a palma. Se for pra ele, grite glória. Sim, jogue a tristeza fora. Vem, celebre agora. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Se for pra Ele, bata a palma. Se for pra Ele, grite glória. Sim, jogue a tristeza fora. Vem, celebre agora. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz de júbilo cantai, Deus é demais. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. Vamos comemorar, fazendo uma festa pro Rei Jesus. É Ele quem expulsa o mal e dá a paz. Com voz
de júbilo cantai. Deus é demais. Relógio, rádio e TV. 9 horas e 34 minutos. Vamos fazer um giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, 13 de agosto de 2026. A Colômbia encerrou as buscas por sobreviventes do terremoto que atingiu o país. Quase 500 pessoas estão desaparecidas. O presidente Abelardo de la Espriella declarou situação de emergência para acelerar o atendimento e a reconstrução. Estados Unidos, União Europeia, Espanha e México anunciaram ajuda humanitária ao país. E 11 integrantes de uma torcida organizada do Inter foram presos, acusados de espancar um torcedor do Grêmio em março desse ano. A vítima ficou 21 dias em coma, sofreu sequelas graves. Todos os envolvidos poderão agora ser responsabilizados conforme o avanço das investigações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o diálogo com o presidente Lula foi restabelecido. Os dois se reuniram ontem no Palácio da Alvorada para discutir o encaminhamento de pautas prioritárias do governo no Senado. E no esporte, futebol, o destaque: Cruzeiro e Flamengo empataram ontem 1-1 no Mineirão, jogo de ida, nas oitavas de final da Libertadores da América. A vaga agora será decidida na próxima quarta-feira no Maracanã. Já o Palmeiras deixou a vitória escapar também nos acréscimos. O jogo terminou em 1-1 com o Cerro Porteño e agora terá de buscar aí a classificação em um jogo no Paraguai. Um desafio para o Verdão. E nós vamos agora voltar para Vila Leopoldina, na zona oeste da capital paulista, no SESI, onde o Kleber Werneck está acompanhando uma aula de robótica com alunos do 5º ano que estão desenvolvendo robôs para batalhar. E a gente vai acompanhar agora com o Kleber Werneck, que está ao vivo mais uma vez. Kleber, contigo. Nós vamos com o Kleber Werneck. Daqui a pouquinho a gente volta com o Kleber Werneck. Hoje é conectados, né? Mas a conexão às vezes pode falhar e foge do nosso controle. Mas tá tudo bem. Eu já estava preparando essa trilha aqui, ó. Eu já estava preparando essa trilha para ver os robôs. Mas antes ele vai falar com o orientador da equipe para explicar pra gente. Então vai ser muito bacana. Vamos com o WhatsApp agora, 11 3226 11. Você pode participar conosco também nessa manhã de quinta-feira, assim como a Maísa Gonçalves participa com a gente. Como robôs podem ajudar pessoas com deficiência? Tem algumas limitações e gostaria de entender isso. Boa, quem responde a pergunta da Maísa, direto do nosso estúdio, é o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Stefano. Mas é uma ótima pergunta. Justamente por causa da essência da sua pergunta, ela vem do principal objetivo das inovações, que é ajudar a humanidade. Então, conectar robótica com necessidades humanas é algo que já tem acontecido há muitos anos. Uma das coisas que muitos cientistas e médicos têm utilizado a robótica para ajudar pessoas com deficiência são os chamados exoesqueletos. Então, muitas pessoas que têm dificuldade ou inabilidade em locomoção, existem mecanismos que eles complementam a mobilidade humana e ajudam as pessoas a caminhar. Então, se você buscar algumas informações sobre iniciativas aí na sua região, existem várias iniciativas como essa no Brasil. Não são muitas, porque são uns equipamentos um pouco caros, mas existem sim iniciativas no Brasil desses exoesqueletos que ajudam as pessoas em, primeiro, tratamento de fisioterapia, começarem a recuperar movimentos e a andar, ou até pessoas que possam não ter um movimento nenhum, mas elas começam a experimentar
a sensação de mobilidade, de andar. Que legal, porque assim, quando a gente fala em automação, inteligência artificial, tecnologia, robôs, muita gente tem medo, né, Stefano, por falta de conhecimento, muitas vezes, porque eu mesma falo, eu não tenho um conhecimento profundo, sou leiga no assunto, estou aqui como entrevistadora, como apresentadora, mas estou aprendendo também, né? Então eu te ouço e, claro, estou sendo aqui a ponte, o Breno e eu com o público, mas a gente aprende muito também, né? Porque é um assunto, como eu disse, é um assunto muito de nicho, mas que não dá para nós ignorarmos. Eu não entendo, eu não gosto, não vou aprender. Não, a gente aprende muito. E aí eu queria te fazer a pergunta que é, qual o limite, né, entre a tecnologia que substitui e a tecnologia que apoia o trabalho humano ou o dia a dia das pessoas. Mas antes de você responder, vamos voltar ao vivo com o Kleber Werneck, direto do SESI da Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Kleber, contigo. Olha, eu volto a falar aqui ao vivo, Tabata, do futuro. Isso mesmo. Isso porque aqui estão os engenheiros, TIs, né, empresários do futuro que já estão desenvolvendo as habilidades. E quem vai falar comigo é o João Vitor, está aqui ao meu lado. E ele é o responsável aqui pela educação, né, digital e de informática, né? Isso mesmo. Bom, eu sou o João Vitor, sou orientador de educação digital aqui do SESI São Paulo. E hoje a gente está aqui desenvolvendo uma proposta com os alunos do 5º ano do ensino fundamental, em parceria com a equipe de robótica de FRC do SESI, né? SESI Senai Mecacronos, daqui da Vila Leopoldina, onde eles estão desenvolvendo a montagem e a programação de robôs que vão competir aqui numa arena, num desafio onde envolve principalmente lógica de programação, raciocínio lógico, trabalho em equipe, que são habilidades e competências muito importantes para o currículo, né, e para o desenvolvimento desses estudantes. Então, antes da gente começar essa batalha do século que vai envolver 2 robôs aqui do SESI, eu queria que você falasse até para os pais, mães e até vós que nos assistem, que são de outra geração. Essa parte do currículo escolar é fundamental hoje em dia. O aluno, a criança, tem que ter obrigatoriamente para se desenvolver nesse mundo moderno, né? Com certeza, né? A gente fala assim que robótica e inteligência artificial já não é mais o futuro, é o presente. Então a gente está lidando aqui com coisas assim que parecem ser difíceis, mas que são muito acessíveis, né? Como a gente vê aqui hoje com a lógica de programação e com essa montagem de robôs. Ou seja, qualquer criança pode fazer. Qualquer criança, adulto, até idosos conseguem também desenvolver. Legal, inclusão digital. Ó. Antes da gente mostrar a batalha, vamos mostrar aqui para ensinar um pouquinho, ó, porque não é só o brinquedo, entre aspas, aqui tem toda a programação. Explica pra gente como é que funciona aqui. Claro. Então, os alunos, depois de fazerem a montagem, né, com as maletas do Spike Prime, que é do Lego, né, eles fazem a programação desse robô. Então aqui é onde está praticamente uma receita de bolo, onde ele vai fazer instruções para que o robô execute comandos, como motores, sensores, para executar e fazer aquilo que ele pede para fazer. Olha, grosso modo, todo o movimento que o robô vai fazer sai daqui, ó. As próprias crianças que vão programar e planejar tudo. Bom, mas agora vamos ao principal aqui, ó. Estão preparados aqui na arena os 2 robôs. Quem vai participar dessa batalha? Bom, vai ser o Henry e a... Não, O Henry? O Henry e a Luísa. Você, oi Henry, tudo bem? Oi. Sei que programou esse robô aqui? Não. Mas você é bom de batalha? Vamos ver, né? Vamos ver. E ela aqui, quem vai ser a adversária dele? Oi, eu sou a Heloísa. Heloísa. E você gosta de participar dessa aula também? Você gosta da batalha? Eu gosto muito de robótica. Vai ser fácil ganhar dele então, né? Mais ou menos. Vamos ver então, vamos ver. Começa a batalha e você vai explicando pra gente como é que funciona essa batalha aí. Claro. Então aqui é uma batalha de robô sumô, né? Que a proposta da equipe de SESI Senai Mecacronos, de robótica, né? Da FRC, eles vão fazer uma demonstração. O objetivo aqui é um robô derrubar o outro da arena. O que sair primeiro, perde. Então tem aqui essa delimitação, com a limitação aqui da arena, a faixa preta. E os robôs precisam ter estratégias ali de programação para que eles se enfrentem e derrubem um ao outro. Né? Então vamos começar, vamos ver como é que é. Começa a batalha aí, por favor. Fazer a contagem, Olha lá. 2, 1, SESI! Começou a batalha, vamos ver, olha lá. O robô dela.
Tá saindo da arena e quase saiu. Narra a batalha aqui pra gente. Vamos lá, o robô da Heloísa tá ali. Conseguiu voltar, não saiu. Agora o do Henry, ó, tá um pouco... Por enquanto ainda eles estão se estudando, olha só. E o Henry ali só dá giros. E aí, Henry, tá perdido? Não sei o que aconteceu, não. Ela tá indo pra cima, olha lá, ela tá indo pra cima e ganhou! A nossa grande vencedora aqui. Foi fácil? Foi. Nós estamos acompanhando a aula de robótica no SESI da Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Kleber Werneck mostrando tudo pra gente, entrevistando o orientador de educação digital, técnico das equipes de robótica, nesse momento de luta, né, de sumô de robôs. Você alguma vez imaginou acompanhar uma luta de robôs assim, numa arena? É muito legal, né? E isso realmente desperta a curiosidade, porque a gente recebeu muitas mensagens no WhatsApp, lembrando que você pode participar conosco também, de curiosidade, como que eu faço para o meu filho, né, fazer esse tipo de aula, o quanto é importante para o currículo dele, para o mercado de trabalho ou até mesmo para o desenvolvimento pessoal. Então, é muito bacana a gente ver esse tipo de aula, porque nós acompanhamos uma aluna, né? São novinhos, mas ali um pouco tímida, mas até a timidez vai sendo deixada de lado para ela desenvolver o social, né? Como você bem disse. Exatamente. Esse tipo de atividade ele é muito bacana porque você combina o entretenimento com o conhecimento técnico. Então você vê ali que os alunos, eles estão ali sentados, trabalhando em grupo, desenvolvendo o seu robô, aprendendo a montar as peças. Mas a hora que ele liga o robô e começa no objetivo de derrubar para fora do pratinho ali, é um ambiente mais divertido. Então, você combinar isso é muito importante para as crianças, porque elas já começam a tirar um pouco a leveza, né, do conhecimento. Você viu ali que o próprio Kleber brincou, né? Que o pessoal estava animado porque não era aula de matemática. Então... isso é muito legal. Mas também não é bem assim, né? Porque você utiliza o raciocínio lógico que é necessário na matemática, lógico, né? O que eu quero dizer é a estrutura da aula. É porque é muito lúdico, né? É divertido. Exatamente. É mais divertido para as pessoas. O que ele quis dizer, não a ciência da matemática em si, mas a ciência da estrutura de você sentar e apenas receber o conhecimento. A parte do lúdico, ela está em você aplicar o conhecimento na prática e você ver as coisas acontecendo. Então, isso para o aluno é muito importante. Porque na escola a gente sabe que muitos alunos, eles aprendem os conhecimentos e eles não sabem muito bem como eles vão virar prática. E ali é na hora, é praticamente instantâneo. Ele fez a programação e ele vê aquilo acontecendo. Então, para essas crianças é muito importante. Muito bom. Ô, Stefano, e no dia a dia, você que está em sala de aula, você que está sempre acompanhando, comparado a alguns anos atrás, aí com o avanço, né, da tecnologia, as crianças, os alunos, principalmente, né, a gente pegou uma faixa etária aí agora na reportagem de 10 anos, 12 anos, né? Eles estão chegando mais preparados, né, com esse avanço aí, você percebe essa mudança no cenário? Ou mais interesse, né? Também. Eles chegam com muito mais acesso a muitas informações. Então, isso, nos últimos anos, eu vi isso andando na escada do conhecimento. Então, eu lembro lá atrás, eu tive acesso a certas tecnologias dentro dos ambientes que eu trabalhei. Então, por exemplo, há 26 anos atrás, um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhava numa empresa aqui em São Paulo que tinha máquinas de impressão 3D. Era uma das primeiras máquinas de impressão 3D no Brasil. Então, era uma tecnologia muito cara e muito segmentada. Ali a gente só fazia trabalho para algumas montadoras e cada peça era um absurdo de valor, porque era uma tecnologia que vinha de fora, o material tudo vinha de fora, nada era produzido no Brasil e era muito caro. Hoje, esses jovens, muitos deles conseguem ter uma impressora 3D na casa dele. Então, eles conseguem ter acesso a essas tecnologias na escola, na sua casa e até no seu celular. Tecnologias que antes estavam somente nos centros de pesquisas ou nas grandes corporações. Então, esses jovens, eles já chegam
primeiro, com acesso revolucionário a essas tecnologias, e eles também já chegam com um nível de curiosidade muito grande, porque eles também conseguem ver muitas coisas, eles têm um repertório muito grande, então eles sabem diversas possibilidades do que podem ser feito, porque eles estão assistindo as notícias, estão assistindo nas redes sociais o que as pessoas estão fazendo, então eles chegam assim com a faca e o queijo da inovação na mão já, desses novos ambientes. E fazendo um lembrete aqui, conectando com o assunto de hoje, você que ouviu o programa pela rádio também tem a opção de acompanhar pelo site da Igreja Internacional da Graça de Deus, o ongrace.com, pelo YouTube, canal Hit Oficial e também pelo Instagram. Você que ainda não segue o perfil oficial, faça isso agora mesmo. Pega o seu celular, acessa @IIGD Oficial. Tudo junto, muito fácil. @IIGD Oficial para descobrir mais sobre tecnologia aplicada e os novos projetos modernos em vários segmentos, viu? Você é muito bem-vindo para acompanhar a gente em todas as plataformas. Vamos abrir mais a nossa caixinha de mensagens no WhatsApp para acompanhar quem é que está com a gente nessa manhã, o Dário Alves. A tecnologia é sempre bem-vinda quando usada para o bem. Com certeza, Dário. Muito obrigada pela mensagem. José da Silva, bom dia a todos. Os robôs podem substituir os humanos no trabalho futuramente? José, olha, eu vou até já abrir agora a opção pro Stefano responder a sua pergunta, porque está muito ligada, conectada ao comentário que eu fiz anteriormente, né, da previsão do tempo, que eu mencionei o seguinte, né, essa automação, a evolução da IA, muita gente, por falta de conhecimento mesmo, que eu mencionei, tem medo do futuro, tem medo do seu trabalho sumir, da sua função, da sua profissão ser substituída por um robô, por alguma ferramenta. E aí, qual que é o limite, né, da tecnologia? Olha, a tecnologia, primeiro, antes de tudo, ela não tem limite. Ela vai evoluindo. Quando a gente fala muito sobre a questão do medo do trabalho, da perda do seu trabalho, da sua profissão, da sua posição dentro da empresa. Isso é algo que, assim, muitas pessoas discutem isso há muitos anos e nunca se falou tanto sobre esse tema como recentemente, desde do grande boom da inteligência artificial. Eu não vou falar do lançamento da inteligência artificial, porque a inteligência artificial já vive entre nós há muitas décadas. Eu comecei a trabalhar com inteligência artificial em 2012. Foi quando eu comecei a entrar nesse universo de IA. Mas agora, nos últimos 4, 5 anos, foi como muitas pessoas conseguiram ter acesso a esse tipo de tecnologia também. E elas começaram a se preocupar se o seu emprego pode ser perdido. Então, na verdade, é o seguinte. As pessoas têm que se preparar para o novo mundo. O mundo evolui e a gente vê isso acontecendo há muitos anos. Tecnologias aparecem e as profissões elas vão se alterando. Algumas profissões desaparecem ao longo dos anos. Quantas profissões a gente não tinha no passado que a gente não tem mais hoje? E tem muitas profissões que surgem. Então, antigamente, muitas pessoas eram pagas para acender as velas que iluminavam as ruas. Então, a gente tinha ali o acendedor de velas, que passava ali acendendo as velas, depois virou a velas de querosene nas ruas. E eram vários trabalhadores numa cidade gigante que faziam esse trabalho. Hoje a gente tem os postes todos de LED e não precisamos mais desse tipo de profissional. Verdade. E assim por diante. Então, a inteligência artificial, ela é uma nova revolução tecnológica que vai, no primeiro momento, não substituir muitos empregos, mas ela vai aprimorar e modificar muitos empregos. Já não é uma questão de futuro, mas sim uma questão de presente. Isso já está acontecendo. E o que eu gosto sempre de falar para você é o seguinte. Qual que é o nome do ouvinte que mandou a pergunta? Foi Quem José? que mandou mesmo, produção? Se puder, o José. José. Então eu vou falar para o José o seguinte. José, para você, a principal questão de substituição de um emprego através de uma tecnologia como a inteligência artificial, ela está na questão da repetição. Tudo aquilo que você faz que é repetido várias vezes, que você repete inúmeras vezes, principalmente várias vezes no dia,
é uma tarefa que ela tende a ser substituída por uma tecnologia. Porque, afinal, o ser humano é um ser pensante, é um ser criativo, é um ser que consegue se adaptar ao meio e acima de tudo, é um ser inteligente. Então, você colocar um humano para fazer uma tarefa que tem várias repetições, é uma tarefa igual todos os dias, não faz sentido. É uma perda de recurso. Então, nada melhor do que colocar um robô para fazer um trabalho de robô e um humano para fazer o trabalho de humano. E olha, pensando nisso, em utilizar, né, fazer do limão uma limonada, né, em termos bem populares, a gente sabe que a seca, gente, pode causar muitos prejuízos na agricultura, né? Porque pode acabar com todo o esforço, com todo o trabalho desenvolvido durante meses por um agricultor. E, claro, ele vai perder muito dinheiro. E aí, preocupado com isso, prestem bem atenção. Um estudante indiano de 14 anos, ele encontrou uma saída para esse sufoco utilizando materiais muito simples. Vamos acompanhar mais essa ideia. O jovem Nihal Singh presenciou o sofrimento de produtores de sua região com a falta extrema de água no solo. Então, o adolescente percebeu que o desperdício durante a rega comum piorava ainda mais a escassez dos poços artesianos locais. Na prática, ele decidiu usar os seus conhecimentos escolares de robótica para montar um protótipo inovador no quintal de sua casa. O estudante utilizou sensores acoplados à terra para medir o nível exato de umidade perto das raízes das plantas. O sistema avisa o momento certo de liberar a água, evitando que o líquido evapore antes de nutrir o vegetal. O detalhe é que todo o mecanismo funciona com energia solar, o que também barateia o custo de operação no campo. O coração dessa inovação é uma placa eletrônica ligada a pequenas válvulas de vazão controlada por gotejamento. Quando o sensor detecta que o solo atingiu o nível crítico de secura, o circuito abre a passagem de água imediatamente. E essa automação impede que a planta sofra estresse hídrico e acabe morrendo nos dias de calor intenso. O grande diferencial é que o garoto programou um circuito para enviar alertas direto para o celular do produtor rural. Esse controle remoto ajuda a monitorar grandes extensões de terra sem precisar caminhar por horas debaixo do sol quente. O projeto do estudante indiano ganhou o primeiro lugar em uma feira de ciências nacional por causa da sua viabilidade prática. Que demais, hein? Quando é oferecido todo tipo de recurso para um jovem, não tem como ele não desenvolver soluções que são para o presente e são para o futuro também, inspira, né? né? Incrível, incrível. São 9h57 agora. A gente faz uma pausa no nosso assunto para acompanhar a mensagem de fé. Mensagem de fé. Glória a Deus, meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui no estado do Ceará, na nossa sede em Fortaleza, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro. A nossa sede estadual está de portas abertas para te receber em nome de Jesus Cristo. Eu quero dividir uma palavra com você em nome de Jesus, está lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Esse momento é onde Davi está prestes a vencer o seu gigante, vencer aquele Golias, exatamente. E talvez eu estou falando com pessoas que estão enfrentando um Golias grande, algo terrível está te espantando, seja na vida, na sua saúde, às vezes na vida financeira, em alguma área da sua vida, esse gigante se levantou para tentar te humilhar, para tentar te atemorizar. Só que a palavra de Deus mostra algo que tinha no coração de Davi e tem que ter no seu coração também. Lá no versículo 47, 1 Samuel 17, 47, a Bíblia fala assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva. E como é que Deus salva? Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele os entregará na minha mão. Olha o que Ele está dizendo agora. Ele está dizendo que o nosso Deus não está na violência humana, não está na ignorância do homem. O nosso Deus salva e opera de maneira diferente. Não com espada, não com lança, porque Ele é o Deus da guerra. É Ele que batalha por você. E você tem que crer nisso de
todo o teu coração. Creia aqui, meu irmão, o nosso Deus está batalhando agora em prol da sua vida, mas você tem que acreditar, você tem que determinar através do nome de Jesus e você, meu irmão, vai ser abençoado em todas as áreas, na área sentimental, na área familiar, na área financeira, em nome de Jesus. 9h59, já vai dar 10 em ponto. Vamos abrir a nossa caixinha de mensagens no nosso WhatsApp, 11 32 26 11 11. Você pode participar conosco. E o Dário Alves mandou assim, ó: esses dias eu vi um drone sendo utilizado para apagar incêndio. Um avanço na tecnologia, é verdade. Próxima mensagem, Ayrton. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tabata. Bom dia a todos vocês, a nossa rádio. Eu estou aqui ouvindo o programa e esse tema é de extrema importância. E uma colocação importante que eu queria fazer sobre inteligência artificial é a questão de que a gente observa que está muito solto, ou seja, está na mão de todo mundo. Qualquer pessoa com mínimo de conhecimento na área pode estar usando, fazendo uso da IA. Eu não sei se isso é benéfico ou se isso pode trazer um problema, se não fosse o caso de regulamentação. Uma boa colocação, sim, Ayrton. Vamos discutir isso a partir de agora com o Stefano Levorato, que está no nosso estúdio, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Esse ponto que o Ayrton mencionou é muito importante, né? É claro que quando ele fala de IA, e eu acho que a maioria das pessoas pensam, é somente ChatGPT, o Gemini, pedindo para fazer algo, né? Produzir uma imagem, produzir um vídeo ou responder uma pergunta, alguma dúvida ali. Mas é muito mais do que isso, né? Nesse dia a dia do que a gente usa. Na verdade, a pergunta do Ayrton, ela é muito boa e ela tem duas camadas muito importantes que eu vou explicar para vocês. A primeira camada que o Ayrton comentou é a questão da regulamentação. Isso é muito importante. Existe no Brasil um projeto de lei de regulamentação da inteligência artificial. E existem comissões que discutem sobre como deveriam ser essas regulamentações. E elas tratam, primeiramente, antes de tudo, de quem está criando essas tecnologias. Então, ela trabalha lá na ponta. Quando você vai pedir uma imagem, como que esse sistema opera e tudo mais. Então, essa regulamentação, ela busca definir e conversar e limitar a empresa que desenvolve a tecnologia. Nós, da Sociedade Brasileira de Inovação, nós fazemos parte de uma das comissões que discutem esse projeto de lei no Brasil. E existem projetos de lei no mundo inteiro. O principal desafio ali é se uma regulamentação ela é muito forte, ela é muito alta, ela regula muito, ela limita muito, o desenvolvimento dessas tecnologias, ele cai. Então, tem que ter um balanço muito bom. Então, você vê os principais mercados, da onde vêm essas empresas que você comentou, ChatGPT, o Gemini, o Claude. A maior parte dessas empresas, elas estão localizadas nos Estados Unidos, onde a regulamentação ela é muito branda, ela permite muita coisa. Então, é um pouco limitante se você cria uma regulamentação muito, muito forte. Então, essa é uma questão que está sendo discutida neste momento. E agora, a outra questão é a questão do uso. Se isso pode ser perigoso ou não. Eu acho que existe... Eu vou tirar o perigo do fator, porque realmente perigo existe em qualquer ferramenta que as pessoas utilizam. Não é uma questão de perigo, é uma questão de saber utilizar. O que a gente vê hoje é uma questão de desperdício. Tá? As pessoas utilizam as ferramentas, elas desperdiçam muito o tempo delas e o tempo das ferramentas. Muitas dessas ferramentas você consegue utilizar ela de maneira gratuita, até um certo ponto. Sim. E para um uso mais extenso, você tem que pagar. Né? Vocês já viram isso, imagino que a audiência também já deve ter visto isso utilizado. Paga o ChatGPT, paga o Cloud, paga uma ferramenta para ter um uso mais brando da ferramenta. O que a gente vê é que as pessoas acabam perdendo muito dinheiro, perdendo tempo. Por quê? Porque elas estão utilizando as ferramentas sem metodologia, sem uma ciência, sem uma sequência, sem saber como utilizar aquelas ferramentas. Até mesmo no trabalho ou uso pessoal? Principalmente no trabalho.
O que eu quero dizer é assim, muitas pessoas elas usam essas ferramentas para gerar uma imagem. Aí depois elas usam a ferramenta para gerar um texto, para fazer o negócio. Faz um desenho de um website, Então, assim, você vai perceber que as pessoas utilizam muito as ferramentas de IA. Aí você pergunta para ela, mas qual resultado você teve? O que isso mudou na sua empresa, na sua vida? Então... Aí você vai ver que ao longo do tempo não vai mexendo muito o ponteiro do faturamento da empresa, não vai tendo muito resultado. Porque a gente começa essas pessoas vão começar a perceber, e essa é a próxima onda que vai vir, que é o uso metódico dessas ferramentas, é saber como utilizar elas, não simplesmente a gente está hoje, sabe, no começo da humanidade, quando a gente tinha ali os macacos começaram a se deparar com o fogo e começaram a mexer com o fogo e cutucar ele, a gente está fazendo isso, a gente está mexendo nela para a gente ficar um pouco familiarizado com ela, colocando a mão, brincando com a ferramenta, e logo a gente vai começar a ver assim, quem está usando ferramenta de inteligência artificial da maneira séria, ela está usando dentro de uma metodologia, combinando as ferramentas e falando assim, olha, essa ferramenta vai fazer tal informação, depois essa informação vai alimentar essa outra ferramenta e assim por diante. Elas vão começando a criar sequências e combinar essas IAs e montando verdadeiros os times que a gente falou lá no começo, os squads que trabalham na empresa. Então, a hora que você começa a usar essas IAs para montar os seus squads, é aí que está a próxima onda de revolução. Boa, e é esse uso benéfico que pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, criaram uma ferramenta que usa um exame de sangue de rotina para prever o risco de recidiva do câncer de mama. O software, desenvolvido em parceria com o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, tem potencial de ampliar o acesso a prognósticos precisos no Sistema Único de Saúde. Vamos entender melhor, então, essa ferramenta com o uso da inteligência artificial. O chamado Redstone Compredict é um software de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP e do ICESP, capaz de prever o risco de recorrência, ou seja, o retorno do câncer de mama ou em outra parte do corpo, o que é chamado de metástase. O trabalho foi publicado em versão não editada na revista científica NPJ Breast Cancer. A principal inovação do estudo está na simplicidade dos dados utilizados. Em vez de recorrer a testes genéticos que analisam o tecido do tumor e podem custar milhares de reais por paciente, o software utiliza apenas informações já coletadas rotineiramente ao diagnóstico: o estágio clínico do tumor, a idade da paciente e um hemograma completo. Como esses dados já são gerados no atendimento padrão, a grande vantagem é que o uso da ferramenta não representaria nenhum custo adicional para o Sistema Único de Saúde. O trabalho incorpora o papel dos glóbulos vermelhos na previsão de risco. Além disso, sugere que um maior risco de recorrência em 10 anos para pacientes com câncer de mama está relacionado de forma independente a baixos níveis de hemoglobina e a valores elevados de parâmetro para medir a variação no tamanho das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. A equipe analisou dados retrospectivos de 4.867 pacientes tratadas no ICESP entre 2008 e 2022. A partir do hemograma, os pesquisadores calcularam índices que refletem o estágio inflamatório e imunológico do organismo. E depois, os índices foram combinados a dados clínicos básicos. O software consegue prever tanto o risco de recorrência em curto prazo, de 2 anos, quanto em longo prazo, em 10 anos, com desempenho consistente entre os principais subtipos moleculares do câncer de mama. 10h08 agora. Vamos voltar a falar com o Stefano Levorato para a gente analisar como essas ferramentas, essas ideias tecnológicas, você vê, né? É para o câncer de mama, para prever, diagnosticar se há possibilidade da mulher ter um retorno da doença. Então, é o uso da IA, é o uso da tecnologia para o bem. Que legal. Isso é fantástico. A gente vê... A gente tinha recebido a pergunta antes, né? De assim, se as tecnologias são utilizadas para o bem. A gente sempre vê essa essência da gente utilizar essas tecnologias para ajudar a humanidade.
A questão da prevenção de doenças, a parte médica, ela evoluiu tanto com essas ferramentas que, assim, é difícil a gente calcular aonde isso vai parar, no sentido de isso está gerando uma expectativa de vida tão maior da humanidade hoje, que hoje a gente já se fala que a nossa geração de hoje começa a vencer a barreira dos 100 anos com uma facilidade que nunca houve antes na história da humanidade. Então, antes a gente vê muitas reportagens dos familiares, vamos fazer um aniversário de alguém que tem 100 anos e tudo mais, fez 101 e assim por diante, né? Então, isso a gente tende a ver cada vez mais. Então, é realmente maravilhoso de viver, a gente poder viver e vivenciar essa evolução toda. Que maravilha. E que bom que muitas pessoas têm ideias, têm método, né? Como você disse, para colocar no papel e utilizar a favor, ao nosso favor, para nossa saúde. Porque imagina se todo mundo tivesse medo como nós leigos temos, né? De a IA vai dominar o mundo, a tecnologia não. Você pega e desenvolve ali a sua ideia para fazer o bem. A gente percebe uma outra visão, na verdade, né? Com esse avanço, ao invés de ficar assustado ou com medo de perder o posto de trabalho e tudo mais, não, você é impulsionado a desenvolver ainda mais na sua área, não é isso, Stefano e Tabata? E a gente tem uma mensagem no WhatsApp sobre esse assunto do Denilson. Bom dia, nossa rádio. Como a robótica pode ajudar na medicina? Pode acontecer de substituir totalmente os médicos? Os médicos acham mais fácil, já as enfermeiras mais difícil. Minha mãe era e acho mais difícil. Olha, pergunta polêmica, Denilson. O que você acha aí, Stefano? Olha, eu acho que a robótica, a inteligência artificial, ela vai trazer cada vez mais ferramentas, conhecimento, informações para o nosso corpo científico, principalmente o corpo que trabalha com medicina, os médicos e as enfermeiras, vai potencializar o trabalho deles. Eu não acho que a gente vai ver a substituição completa desses profissionais. Eu acho isso um nível muito difícil de a gente chegar. Se você pegar, por exemplo, hoje, o piloto de avião. O piloto de avião, se você analisar a tecnologia embarcada dentro de um avião normal, esse que passa por cima das nossas cabeças todos os dias, a gente não precisaria de um piloto. Os aviões, eles têm a tecnologia suficiente para decolar e pousar sozinhos. A maior parte do voo dos aviões, ele é controlado pelo piloto automático. Eles só são obrigados a fazer o controle manual na decolagem e no pouso. Tanto que acontece assim, do piloto levantar, ir falar com alguém e tá lá. Ele deixa ali o avião sozinho, né? Então, existem fatores que a gente sabe que, por melhor que sejam as máquinas, o fator humano, ele sempre vai complementar. Eu sempre acho que assim, o humano ele cansa também, e aí a máquina ajuda no cansaço, mas o ser humano ele consegue se adaptar muito mais rapidamente do que a máquina. Então, eu não acredito na substituição de um com o outro, mas eu acredito na complementação. Na combinação desses dois fatores, a gente consegue fazer coisas fantásticas. Dito então a aviação, que é um universo fantástico que funciona muito bem todos os dias e com alguns casos bem e muito bem específicos. Eu ia comentar que essa combinação nós já estamos vendo no presente. Há muitas notícias, até aqui durante o jornalismo da Hit TV, também da nossa rádio, a gente teve recentemente, se não me engano, um médico que ele estava em outro país. Se não me engano, tá, gente? Foi na China. Ele estava um brasileiro que estava na China, estava em outro país, e ele fez a cirurgia à distância. Então, sim, utilizando ali ferramentas de inteligência artificial, e do lado de cá, presencialmente operando o paciente, era um robô. Então, o médico estava operando por meio de uma ferramenta tecnológica e o robô fazendo todo o comando dele.
Então, esse complemento a gente já está presenciando, né? A gente já vê, nós conhecemos, um tempo atrás eu estive nos Estados Unidos, no Vale do Silício também, onde eu fui recepcionado por um brasileiro que ele trabalha numa das empresas no Vale do Silício que desenvolve robôs cirurgiões, justamente esse. Ele é um engenheiro mecânico e são empresas especializadas em fabricar esse tipo de robôs, que são operados remotamente por médicos. Isso ajuda muito ao acesso das populações mais remotas a terem, a conseguirem viabilizar cirurgias de profissionais que não teriam a disponibilidade de viajar. E mais importante do que isso, não é nem sempre a disponibilidade do médico, mas sim o tempo hábil para você colocar o médico. Também, é verdade. Então, isso que é o fantástico, porque às vezes não é o médico que não tem agenda. Às vezes o médico tem agenda, só que você não consegue ter tempo da necessidade da cirurgia daquele paciente até o corpo, você trazer o especialista até essa pessoa. Então, quando você dispõe dessas tecnologias, você viabiliza que só você colocar um robô que possa fazer cirurgia, você viabiliza que aquele robô seja utilizado por uma série de médicos, um corpo docente de médicos, um time com vários especialistas. Então, apenas um robô é como se ele se transformasse em vários especialistas. Então, é aí que está a maravilha dessas novas tecnologias. Eu acho que assim, né, aliado é super vantajoso, né? A gente só vê benefício. Porém, há de se trazer aqui um alerta, né, para que as pessoas continuem buscando um médico, né, um profissional de saúde para fazer o diagnóstico, para poder te atender, porque não, como o Stefano disse, não substitui. Então, por exemplo, a gente tem muita mania e os médicos têm visto esse impacto nos consultórios, porque os pacientes já chegam ali com a certeza do que tem. Por quê? Porque foram lá no doutor Google e colocaram, estou com isso há tantos dias. E o doutor Google te deu ali, ou você já vai direto no ChatGPT, no Gemini, enfim, no IA, e ele já traz ali um diagnóstico. E você fica, a gente sabe, eu já escutei de médicos que o paciente, ele ainda fica debatendo, porque ele não acredita no médico. Ele já está questionando, né? Então, calma lá, eu acho que a gente pode utilizar a nosso favor e deixar que o médico utilize, então, para alguma ferramenta, né? Alguma máquina de exame, que ela vai ter ali uma tecnologia mais avançada para o diagnóstico ser mais preciso, mas não substituir. Não, até o que você falou é muito importante. Não substitua o seu médico por uma ferramenta de inteligência artificial. Não faça isso. Se você olhar bem, eu vou pegar um exemplo para vocês. A ferramenta que muitas de vocês já devem ter utilizado, que é o ChatGPT, você vai ver que aonde você escreve ali a mensagem, embaixo tem um aviso dizendo: o ChatGPT pode cometer erros. Verifique informações importantes. Isto quer dizer o quê? Isso transforma aquela ferramenta em um mero brinquedo. Tudo que você está colocando ali é uma brincadeira, porque se ele não se responsabiliza por nada, como você pode se confiar numa informação de alguém que não se responsabiliza? E é exatamente aí que está a diferença de você tratar com um profissional da saúde. A responsabilidade. Os médicos, vários profissionais, médicos, engenheiros, psicólogos, advogados, eles se responsabilizam pelas suas ações. Então, por isso que são profissões regulamentadas, são muito importantes. Então, essas informações, elas vão complementar, elas vão te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, você coloca no ChatGPT, pergunta. Mas, se for uma questão de saúde, vai no seu médico, pergunta para ele e vê com ele: olha, se está certo, eu vi isso, me tira uma dúvida aqui, porque até então é só uma informação
sem responsabilidade nenhuma. Total. E é até importante, né, esse assunto que o nosso telespectador / ouvinte mandou pra gente, para nós tratarmos sobre esse tema num próximo programa, falando sobre também os perigos, né, que nós temos que estar em alerta e estarmos todos conscientes dos perigos que esse tipo de confiança total e cega pode nos trazer. E temos acompanhado, inclusive, muitas pessoas, principalmente da terceira idade, que recebem vídeos de falsos médicos criados por IA, por inteligência artificial, que dão ali um diagnóstico errado, que falam, que trazem receitas falsas. Recomendações falsas e criminosas. Então, há de se ficar muito bem atento e, como a Stefano falou, a gente utilizar, né, aquela mensagem também, utilizar para o bem e desconfiar, né? Porque se o ChatGPT nem está se responsabilizando totalmente pela informação, quem somos nós para confiarmos cegamente, né, gente? Exatamente. E olha, uma estudante da USP criou um aplicativo gratuito para ajudar vestibulandos no ingresso em universidades. Olha que bacana! A ferramenta reúne videoaulas, materiais de estudo, recursos de inteligência artificial que facilitam na hora de estudar para a prova, para o vestibular. Vamos acompanhar essa história melhor agora na reportagem. Depois de sentir na pele a difícil realidade para estudar para o vestibular, a estudante Mariana Cardoso resolveu criar um aplicativo para democratizar o acesso às universidades públicas. Ela, que dependia de um celular emprestado e da internet de um vizinho para estudar, conquistou uma vaga no curso de Ciências da Computação do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, em São Carlos, e não parou por aí. A estudante desenvolveu o aplicativo Tita, que oferece gratuitamente, com recursos de inteligência artificial, um banco de questões, correções de redações e materiais de estudo para vestibulandos. A ferramenta reúne videoaulas, materiais de apoio, cronogramas personalizados e ferramentas de inteligência artificial para auxiliar estudantes na preparação para vestibulares. Apaixonada por programação, Mariana percebeu que sua trajetória ainda era exceção. Ela passou a enxergar a tecnologia como uma forma de ampliar as oportunidades para estudantes que enfrentam dificuldades semelhantes às que ela viveu. Sabendo das dificuldades de pagar um cursinho, viu na ferramenta a oportunidade de ajudar quem quer estudar e precisava organizar todo o processo de preparação. 10h21 agora, gente, nós vamos conhecer agora um projeto incrível que nos dá, né, diante dessa matéria que a gente acompanhou agora, que nos dá muito ânimo sobre o futuro da tecnologia no nosso país. Os alunos da Escola Municipal do Perpétuo Socorro, no povoado Caldeirão da Serra, zona rural de Uauá, na Bahia, notaram que muitos colegas sofriam com problemas respiratórios, como asma, gripe, rinite, entre outros problemas. E aí, com a orientação da Thaisa Vieira dos Santos, que é a monitora de robótica, eles criaram o Climatec. É um dispositivo que identifica a umidade do ar para que o aluno que possui problemas respiratórios possa colocar uma máscara ou ele sai temporariamente do ambiente e assim evita uma crise. Gente, olha, sensacional! Show. E é pra lá, pro sertão da Bahia, que nós vamos agora conversar com a Thaisa Vieira dos Santos, monitora de robótica, e também com a Ana Clara Ribeiro dos Santos, estudante de 8 anos, é isso mesmo? Bom dia, bem-vindas! Bom dia! Que comunicativas, bom dia, sejam muito bem-vindas as duas. Quero parabenizar em nome de toda a equipe pelo trabalho que a monitora, a professora Thaisa tem desenvolvido, né, na escola. Conta pra gente como que surgiu essa ideia desse projeto, gente.
Bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom dia, pessoal de casa. Então, o projeto do Climatec, ele surgiu a partir de uma dor. Os alunos, eles identificaram que os alunos da sala de aula sofriam com problemas respiratórios, com gripe, com rinite e tinham bastante crise em meio à sala de aula. E eles, vendo essa dor, me procuraram para que a gente conseguisse sanar esse problema. Dessa forma, que eles trouxeram esse problema, a gente conseguiu desenvolver o Climatec. O Climatec, ele foi feito com material reciclável, com papelão. A gente utilizou um sensor de temperatura, usamos um LED e usamos Arduino, que são materiais que nós temos aqui e são fáceis de montar. Nós usamos o que nós tínhamos para tentar sanar esse problema. E o Climatec, ele aparece no visorzinho dele a temperatura e a umidade que está o ambiente. Quando a umidade está abaixo de 30 ou acima de 70, ele acende o LED, para que o aluno consiga ter um alerta visual e ele consiga colocar uma máscara ou sair temporariamente da sala de aula antes dele ter a crise. Essa foi a ideia. Gente, que legal! E aí, quando vocês começaram a ver que o projeto deu certo, como que tem sido no dia a dia? Você tem notado, de fato, uma melhora no aluno ali no dia a dia, na disposição dele de saúde? Então, atualmente o Climatec, ele está somente aqui nessa sala, só aqui na sala de robótica. A gente ainda não conseguiu expandir ele para outras salas, mas até então a gente tem conseguido ver diferença aqui nessa sala. A gente tem conseguido ver bastante diferença. Que bacana! E eu queria perguntar para Ana Clara. Ana, você esteve no desenvolvimento desse projeto. Quais foram os maiores desafios? Como que a monitora Thaisa ajudou vocês, auxiliou no dia a dia para desenvolver esse projeto? Assim, o Climatec foi uma ideia muito importante, né? Porque eu estou dando continuidade, eu e um colega meu. A Thaisa me convidou, né, para vir aqui hoje. E o que a gente espera do Climatec, que ele é feito por papelão, né? A gente espera que quando a gente for mais pra frente, a gente coloque na impressora 3D, para ele ter um material melhor. E Thaisa tá auxiliando a gente muito nisso, né? Pra ajudar. Que legal. Porque é o seguinte, Tabata, o projeto ele foi inicialmente feito por outros alunos. Ana Clara está dando continuidade no projeto. São alunos que já saíram da escola, que deram continuidade. O nome deles era Josias, Arthur e Ramon, que deram início juntamente comigo. Ana Clara está dando continuidade no projeto. Que bacana. Eu quero incluir nessa conversa o Stefano Levorato, Thaisa e Ana Clara. O Stefano é CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação, para trazer uma análise, né, uma observação sobre esse projeto, Stefano. Olha, antes de tudo, parabéns aos estudantes envolvidos nesse projeto. É muito gratificante a gente ver projetos como esse saindo de escolas brasileiras. Um dos papéis da SBI é a gente ser o palco para tantas inovações que acontecem no Brasil. Então, no Brasil, assim, acontecem muitas coisas e as pessoas acabam não sabendo. Então, ficamos muito felizes em saber do projeto de vocês e conhecer cada vez mais e ver isso acontecendo com os jovens. Então, antes de tudo, queria parabenizar vocês que estão aqui hoje com a gente e também o grupo que passou, né, que viabilizou essa inovação desde o seu início. Com certeza. E aí eu queria perguntar para a professora quais projetos estão sendo desenvolvidos, o que você espera com esse projeto, o Climatec, né? Vocês querem desenvolver para que ele possa ser colocado em outras salas de aula também e a partir desse projeto desenvolver outras ideias também, outras ferramentas e que seja implementado, quem sabe, em todo o estado ou no país? Então, aqui na nossa sala nós temos vários projetos.
Nós temos vários projetos, são projetos que os alunos eles trazem o problema e a gente tenta sanar esse problema resolvendo da forma que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Em relação à pergunta que você fez sobre o futuro do Climatec, o meu pensamento é que a gente consiga colocar um Climatec em cada sala de aula, porque como eu falei, no momento ele está só aqui na robótica, mas o nosso pensamento é que a gente coloque em cada sala de aula para que todos os alunos, aqui onde a gente mora, o clima é bastante seco. Aí esses problemas são recorrentes, não só do aluno, mas do professor também. E seria muito viável, o nosso sonho, que tenha um em cada sala de aula. Não só também na sala de aula, mas ele pode ser expandido também para hospitais, para postos, salas fechadas, ambientes fechados, para que possa haver essa diminuição dessas crises respiratórias. Ana e Thaisa, eu acredito que, claro, ouvindo vocês falando agora, parece que foi fácil, né? Mas teve desafios, teve aquele momento que eu acredito que vocês pensaram de repente até em, vou parar. Acho que não teve algum momento assim. Compartilhe um pouquinho com a gente, até para que sirva de inspiração para quem está trilhando por esse caminho, não desistir também, porque o resultado tá aí, é muito satisfatório. Teve sim. Com certeza. Teve vezes que a gente erramos muito no começo, às vezes não dava certo, a gente tinha que trocar a conexão, às vezes um LED dava problema, troca, coloca outro. A gente teve inúmeros passos até chegar no resultado final, que nós erramos e tentamos reformular a rota para tentar acertar novamente. E aí foi assim, eu quero incentivar a todos que quando estiver errando em um projeto, tenta mudar a rota, tenta fazer de... Exatamente. Perfeito, gente, olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês, pela disponibilidade, a Thaisa Vieira dos Santos, monitora de robótica, e também a Ana Clara Ribeiro dos Santos, que são da Escola Municipal do Perpétuo Socorro, no povoado de Caldeirão da Serra, na zona rural de Uauá, na Bahia, e elas prontamente se disponibilizaram a falar com a gente ao vivo no Relógio Rádio TV. Então, parabenizar a professora, aos alunos também, né? Que mais ideias como a de vocês surjam, que haja muito incentivo, né? Na área, na escola, na cidade, para que outros alunos também acabem se inspirando e desenvolvendo. Muitas vezes a pessoa tem a ideia, o jovem tem a ideia, mas não tem um incentivo, né? Não tem os recursos, ou tem poucos recursos e acaba desistindo, acha que não tem como colocar ali na prática para sair do papel. E vocês, mesmo com poucos recursos, foram além. Então, parabéns a vocês, parabéns, professora. Sucesso para vocês e muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela atenção. Um ótimo dia para vocês. Sucesso. 10h31 agora, nós vamos acompanhar mais a previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informação, análise também sobre o nosso tema de hoje, tão legal, tão educativo e gostoso também de falar. Dia de sol com algumas nuvens e chuva rápida em Boa Vista. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Já em Fortaleza, sol sem nuvens no céu. A mínima é de 24 e a máxima 29 graus. Campo Grande também tem sol, mas sem previsão de chuva. A máxima é de 21 graus e a mínima fica em 32 graus. No Rio de Janeiro, o dia fica quente. A temperatura sobe bastante, de 16 a 32 graus. Em Florianópolis, tem um solzinho com algumas nuvens e previsão de chuva rápida. A mínima é de 16 graus e a máxima 19 graus. Relógio Rádio TV. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu,
Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Com amor sublime viveu Ruth e por Deus iniciou a geração de Obed, Jessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu. Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias, o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos, Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos. Você creu? Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu? Deus deu, a promessa em você será cumprida. Você creu? Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu? Deus deu, a promessa em você será cumprida. Você creu? Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu? Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Com amor sublime viveu Ruth e por Deus iniciou a geração de Obed, Jessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu. Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias, o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos, Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos. Você creu? Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu? Deus deu, a promessa em você será cumprida. Você creu? Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu? Deus deu, a promessa em você será cumprida. Relógio, Rádio TV. 10h37, vamos fazer um giro pelas manchetes do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Senado Federal aprovou um projeto de lei que permite ao governo usar receita extra a partir da venda de petróleo para reduzir impostos sobre combustíveis. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue agora para a sanção do presidente Lula. E a Polícia Federal realiza operação contra uma facção do crime organizado na Amazônia. Entre os alvos estão pilotos que traziam cocaína da Colômbia de avião. A droga era distribuída pelo menos para 8 estados.
A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou a suspensão das transmissões ao vivo no Brasil do Discord, o aplicativo de comunicação multimídia. A decisão foi tomada após a morte de uma adolescente de 13 anos. Ela teria sido induzida à automutilação e a tirar a própria vida em uma live realizada na plataforma. E ministros do Tribunal Superior Eleitoral se reúnem hoje para discutir o uso de inteligência artificial nas eleições. As discussões devem estabelecer um precedente sobre a utilização de deepfakes e vídeos manipulados nas eleições. 10h38 agora, vamos abrir a nossa caixinha do WhatsApp e ver as mensagens que vocês continuam nos enviando no 11 3226 1111, como o Divino Donizete, que está todos os dias conosco, ligadinho. Ele está em Ribeirão do Pinhal. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia, Relógio, Rádio TV. Que Deus abençoe vocês. Estamos vendo todos os dias, eu e meu pai, João. Abraço para vocês, muito obrigada. Nancy, bom dia, Tabata. Bom dia, Breno. Bom Aqui dia. em Duque de Caxias, o dia está lindo, maravilhoso no Rio de Janeiro. E ela mandou foto. Ah, Olha, Nancy. um arvoredo lindo. Gente, fazendo vontade, né? Pra gente pegar um avião pra ir pra lá. Um beijo pra você, Nancy. Muito obrigada, viu? Pela mensagem, pela foto. Ao Divino Donizete também, ao paizinho dele, que estão sempre ligados conosco. Gente, hoje o nosso assunto foi muito bom, né? Falando sobre o presente. A gente falou muito sobre inovação no futuro, mas é sobre o presente, né? Porque já está acontecendo. E no nosso estúdio, o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Stefano, pra gente finalizar o assunto de hoje do Conectados, o nosso quadro de toda quinta-feira, nós acompanhamos agora há pouco a participação, né, da professora de robótica, da aluna também, no interior da Bahia. Então você vê um projeto como esse, um acesso precoce à tecnologia, como isso incentiva os alunos também a desenvolverem ideias incríveis para solucionar o problema do dia a dia. É fantástico você ver isso. Na Bahia existem muitos casos de sucesso de projetos de estudantes. Lá é um dos estados que tem, se destaca bastante. E o que é legal a gente perceber é que o jovem, assim como todo profissional, quando ele entra no universo da inovação, ele começa alterando o mundo ao seu redor. Ele começa a ver os problemas que estão ao redor dele, que muitas vezes afetam a vida dele, e eles combinam isso com uma habilidade que o jovem tem que é fantástica, que é o seu empoderamento criativo. Então, a gente fala isso muito da questão da confiança criativa que o jovem tem, ela é muito forte. Não sei se já ouviram falar uma frase que vira e mexe aparece na internet, que diz assim: ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. É mais ou menos isso. Quando a gente faz treinamentos e a gente conversa com um público, normalmente um público mais velho, 30 anos, assim, 30 a mais, a gente sempre pergunta para os profissionais, no modelo de treinamento que a gente tem que é desenvolver a competência criativa, a gente pergunta quem é criativo. E normalmente a gente tem um índice de 5% das pessoas que levantam a mão. É muito baixo a confiança criativa entre o adulto. Agora, quando você vai numa sala de aula de jovens e crianças, você pergunta quem é que é criativo, é praticamente 100%. Todo mundo levanta a mão, todo mundo é criativo. Então, o jovem, ele começa a combinar essa competência, essa confiança criativa que ele tem, e falar assim, ele vê que ele pode mudar o mundo, ele sente que ele pode mudar o mundo, e ele começa a se prontificar, e essa proatividade do jovem, ele começa a ver o mundo ao seu redor e começa a mudar. E são esses cases que você vai ver do jovem, a maior parte dos casos são essas, são mudando a realidade que afeta eles. Muito bom, gente. Olha,
Foi uma delícia o nosso bate-papo, Stefano. Infelizmente, a gente vai ter que te agradecer para ir já para o finalzinho do Relógio Rádio TV. Passa rápido, mas né? Passa rápido. agradecemos demais por ter vindo até aqui para trazer a sua análise, né? O seu olhar mais didático, né? De especialista mesmo no assunto. Foi um prazer enorme. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, Tabata, pela recepção no estúdio maravilhoso de vocês. E muito obrigado a toda a audiência que acompanha a rádio. Uma honra poder falar com vocês hoje nessa manhã. Perdemos o medo da tecnologia. Agora vamos desenvolver, né? Vamos abraçar, tá vendo? Não é assim, vamos perder o emprego. A gente vai acabar se adaptando, né? Eu quero deixar o Instagram do Stefano para você segui-lo, @Stefano Levorato. Stefano, o S é mudo, gente. Stefano Levorato. Tudo junto. Só segui-lo, então, no Instagram. Stefano, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso para você, um ótimo dia. Obrigado, pessoal. Quem quiser saber mais sobre inovação, dá um alô lá no Instagram. A gente compartilha todas as iniciativas que a gente faz aqui no Brasil inteiro. Maravilhoso. Obrigado a todos. Sucesso. Gente, são 10h44. Vamos acompanhar mais as mensagens do nosso WhatsApp? A Marta participa com a gente. Bom dia. Adorei o programa. Apesar de ser 60+, acho muito interessante saber desses assuntos de tecnologia. Marta, a gente fica muito feliz, viu, com a sua mensagem, com o retorno, né? Você vê, claro que a gente focou muito na juventude, mas o Stefano mesmo disse, né? Dá para desenvolver, mesmo na vida adulta, mesmo mais velho, você pode desenvolver robótica, habilidades. Sim. Então, é uma área... Sem falar que no pode dia a abraçar dia todo mundo. não tem como a gente fugir, né, desse avanço, né, Tabata? Não tem. Silvio também participa com a gente. Bom dia. A robótica mostra o poder da criação humana e a fé nos lembra, né, quem deu esse poder. Viva Jesus. Deus abençoe. Valeu, Silvio. Muito obrigada pela mensagem de todos vocês que participaram com a gente no Relógio Rádio TV de hoje. Agora, a gente vai fazer aquele giro do esporte com o Gabriel Santos, que já está aqui no nosso estúdio. Gabrielzinho, bom dia para você. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Breno, Tabata, a todos de casa. Bom, estamos em semana de decisão, é isso? Isso mesmo, começou as oitavas de final das competições internacionais, Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores já deram início nas oitavas de final. Confrontos muito difíceis, confrontos brasileiros nas duas competições, e tivemos os resultados dessa semana. Na Copa Sul-Americana, o São Paulo garantiu 1-1 lá na Bolívia, em La Paz, uma altitude de 3.000 metros de altitude. O São Paulo conseguiu um bom jogo lá, diante de todas as circunstâncias, até mesmo da fase de São Paulo. Garantiu 1-1 e agora decide a classificação dentro do Morumbi. No duelo brasileiro, o Atlético Mineiro venceu o Bragantino em Bragança Paulista, também por 1-0, e agora fica confortável para o jogo da volta no Mineirão, em Belo Horizonte. Os jogos de hoje também da Sul-Americana: o Santos enfrenta o Macará na Vila Belmiro, o Vasco encara o Olímpia em São Januário e o Botafogo vai até Peru enfrentar o Ciano. Na primeira rodada da Libertadores, nenhum time venceu. Algo muito raro, inclusive todos os jogos aconteceram na terça e na quarta-feira, aconteceram e foram empatados, principalmente no duelo brasileiro entre Flamengo e Cruzeiro, que era o duelo mais esperado. O Palmeiras também se complicou dentro de casa diante do Cerro Porteño, em jogos de falhas individuais de Andreas Pereira, até mesmo do Carlos Miguel, que estava sendo muito confiante pela torcida do Palmeiras, acabou falhando e o confronto acabou em 1-1. Os jogos de hoje também, o Mirassol enfrenta o LDU no interior de São Paulo e o Corinthians vai até a Argentina enfrentar o Rosário Central pelas oitavas de final. Bom, agora vamos falar de Corinthians, gente, porque os bastidores estão quentes com a saída do craque, o Memphis Depay. Gabriel, o que você tem de novidade pra gente? Bom, a história entre Memphis Depay e Corinthians chegou ao final. A novela, né? A novela que durou aí quase 3 semanas de negociação pela renovação de contrato. O Memphis, ele tinha jogado na Copa do Mundo, tirou um período de férias, o Corinthians deu um período de férias para eles antes dele voltar ao Brasil. E aí começou as negociações para a renovação. O que acontece é que o Osmar Stabile, o atual presidente do Corinthians, teve uma grande pressão dentro do clube social
alguns conselheiros eram contra a renovação do Memphis, e então ele meio que ficou nessa corda bamba. Ou ele assume um papel de presidente firme e anuncia a renovação do contrato, ou ele deixava o clube do Parque São Jorge tomar um pouco de conta do futebol. E foi o que acabou acontecendo. Depois de semanas de renovação, o Osmar Stabile optou pela não renovação do holandês. O impasse agora é pela dívida. O Corinthians tem uma dívida que pode chegar a 78 milhões com o Memphis, e isso que era o grande impasse pela renovação. Caso o Corinthians renovasse com o holandês, a dívida seria paga até o final do contrato, que seria de mais 2 anos. Agora, com a não renovação, Memphis Depay ameaçou ir na justiça pelo que ele tem a receber, e aí entra a negociação se vai ser parcelada ou se a dívida vai ser quitada de forma à vista. Que clima, hein? Pois é. E ele chegou a afirmar que ele vai defender os próprios interesses, né? Então, você ficou triste, Gabriel? Eu fiquei muito triste com a não renovação dele, porque ele é um jogador muito importante para o Corinthians desde quando ele chegou. Ele sempre teve um papel muito importante, principalmente nas decisões, e ele é um cara diferente, não é como o Yuri Alberto, que a gente tem um pouquinho de birra, aquela rincha um pouco com ele. O Memphis, a gente sabia que ele podia decidir a qualquer momento, e é muito difícil você segurar um jogador desse no Brasil. Então, faz falta, né? O Corinthians conseguiu ter ele, principalmente o que a gente sempre falou na Copa do Mundo, o papel de liderança, um papel de ser um jogador decisivo, ele sempre assumiu no Corinthians. Não é à toa que ele garantiu 2 títulos pro clube alvinegro. Bom, semana que vem Gabriel está de volta com mais informações do esporte. Gabriel, bom dia pra você. Ótimo dia. E, quem sabe Corinthians vence hoje. Tomara, bom dia a todos. Torcida. E vamos voltar na semana que vem. Tomara que com uma vitória do Corinthians. Boa. 10h49. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam pela TV, pelo rádio, pela internet. Amanhã, Breno e eu estamos de volta neste mesmo bate-local, às 9h em ponto. Às 9 da manhã a gente conta com a sua participação e a sua interação. Afinal, é por você que a gente faz esse programa com tanto carinho. Uma boa quinta-feira. Até amanhã.